Natália, que vai fazer aí a mediação aqui desse painel. É uma entusiasta do turismo, fenômeno que estuda, fenômeno que ela estuda, né, e no qual atua profissionalmente há 18 anos, defende que, se bem planejado e devidamente executado, o turismo configura caminho promissor para o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental. Mestranda em administração pela FGV e bacharel de turismo pela UF, é colaboradora da FGV Projetos há 10 anos, onde se dedica principalmente a estudos pró-desenvolvimento turísticos nas 3 esferas governamentais. Então, muito bem-vinda, Natália Soutosa, nossa Banja aqui, como a gente brinca. Ela me autorizou, tá, Banja? E vamos convidar agora também Alessandra Rosa de Paula Xavier, muito bem-vinda, turismóloga pela Universidade Federal do Paraná, com ênfase em planejamento turístico, pós-graduada em gestão de projetos pela FAI Business, interlocutora estadual do Programa de Regionalização do Turismo, com 15 anos de experiência em gestão pública. E, para fechar aqui nossas convidadas, Patrícia Assis, seja bem-vinda. Uma salva de palmas. Turismóloga, especialista em desenvolvimento turístico territorial e IGR, e secretária de Cultura e Turismo de Morretes, no Paraná. Então, sejam muito bem-vindas. E agora a Natália fica aí nessa mediação. Um abraço, gente. Muito obrigada, Gil. Obrigada a todos. Obrigada à equipe da Beta por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez conversando com vocês. Hoje a gente vai ter uma pegada mais rápida, a gente vai trazer os principais pontos desse assunto, porque tem gente voltando hoje, pegando transfer, então, para não atrasar a programação, a gente vai tocar rapidinho. Eu vou pedir para o Maurício colocar o slide para a gente iniciar, por favor. Quem quiser chegar mais perto, estão mais do que convidados aqui. Eu só vou usar o microfone, na verdade, porque a gente precisa gravar no YouTube, então é necessário ter um microfone. Vamos lá. Eita, que eu não sei usar. Obrigada. Bom, pessoal, então, como o Gil já introduziu, né, a gente vai entender um pouco o que é o Programa de Regionalização, a política nacional do Ministério do Turismo, e essa sigla, né, IGR, que são as Instâncias de Governança Regional, que são, na verdade, o mecanismo que os estados têm para executar essa política nacional. Eu vou trazer uma breve contextualização sobre esse assunto, e depois a Alessandra e a Patrícia vão trazer o caso do Paraná, que é um caso onde se consegue ter êxito na implementação dessa política, porque isso não é fácil. Acho importante trazer um contexto aqui sobre como surgiu essa política, tá? Bem rapidamente. Em 94, a gente teve o lançamento do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, que foi o PNMT. O PNMT durou por 10 anos e ele foi super importante para formar as bases do que viria a ser depois o PRT, o Programa de Regionalização. Qual era a ideia nessa época? O governo federal, assim como em outros segmentos, né, educação, saúde, etc., entendeu que não era possível executar a política a nível de município, que ele precisava descentralizar essa política. Então, foi criado esse programa para que os municípios tivessem mais autonomia sobre a gestão das suas próprias atividades turísticas. E aí, 9 anos depois, foi criado o Emitur, a galera que já é do segmento já sabe sobre essa data, e 1 ano depois foi lançado o PRT. Por que foi lançado o PRT, pessoal? O PNMT ele não dava conta de algumas questões. Vou trazer a principal delas. O turismo ele é muito abrangente, né? A atividade turística ela não depende só de um território. Então, por exemplo, aqui em Grão-Mogol, a gente espera que o turismo comece a se desenvolver de forma responsável na cidade, mas Grão-Mogol não é capaz de desenvolver o turismo sozinho. Ele vai precisar de Botumirim,
vai precisar de Cristália, vai precisar dos municípios do entorno, nem que seja para complementação de atrativos e para fornecimento de insumos, mão de obra, alimentos, etc. Além disso, por exemplo, a gente tem, que é muito relacionado aqui com a nossa temática, as unidades de conservação. Em muitos casos, as unidades de conservação extrapolam os limites municipais. Então, deixar essa responsabilidade para os municípios gerenciarem atividades turísticas nos próprios territórios ficou inviável. Observou-se que, apesar de termos tido importante avanço na autonomia dos municípios, na qualificação de agentes, etc., tínhamos muitos problemas de gestão, porque o turismo extrapola esses limites. Tá? Então, só esse breve contexto para vocês entenderem como que surgiu a importância da descentralização. E o PRT, ele teve algumas mudanças de lá para cá, mas ele está aí firme e forte, há 20 anos, praticamente, né, 19 anos, quase a idade da Beta, e permanece como principal política nacional de turismo para a gestão da ponta, né, nas regiões e nos municípios. Praticamente, assim, essencialmente, o objetivo do PRT é agrupar e complementar serviços e atrativos. Então, um município, mais uma vez, um município não é capaz, na maior parte das vezes, de, por si só, tocar o turismo sozinho, ele precisa de uma rede, então, uma região, com o objetivo de alavancar a competitividade e impulsionar o desenvolvimento sustentável. A gente não pode falar em desenvolvimento responsável do turismo falando só de aumento da quantidade de turistas, geração de riqueza. A gente tem que falar também no desenvolvimento sustentável, porque, sem isso, aquele destino tem um ciclo de vida do destino. Não sei se vocês já viram isso, é um conceito bem bacana, né? Desde que o destino surge, desde do momento em que os primeiros turistas começam a chegar, e aí até ele chega no auge, na consolidação, e aí tem que se observar o que vai acontecer depois, se ele se regenera ou se ele começa a declinar. Muitos dos casos, ocorre o declínio. Então, sem o desenvolvimento sustentável, não faz sentido desenvolver o turismo num território. Obrigada, Gil. Então, aqui, a gente traz a estrutura de coordenação do PRT, basicamente, as 4 instâncias de governança. A gente vai focar na coordenação regional. Então, a instância de governança federal ela é tocada pelo Ministério do Turismo, pelo Conselho Nacional, estadual, pelos órgãos estaduais de turismo, pelo Fórum Estadual, municipal, lá na pontinha, as secretarias municipais e os conselhos municipais de turismo, geralmente o nome é Conselho Municipal de Turismo. E, a nível de região, e isso é novo no PRT, porque antes no PNMT não existia essa instância, as instâncias de governança regionais, que são o assunto aqui da nossa fala. Beleza? E como que a Alessandra e a Patrícia vão falar um pouquinho mais na prática como que isso acontece, mas eu quis trazer aqui um pouquinho de uma coisa bem bacana nesse programa, que é um mapa do turismo brasileiro, que nada mais é do que um instrumento onde todas as regiões catalogadas no Brasil e cujos municípios se empenham em fazer parte, ficam nesse sistema, que é um sistema aberto para todo mundo, toda a população. É um site, mapadoturismo.gov.br. E aqui, esse coloridinho, qual é a lógica dessas cores? Cada cor, os municípios eles são categorizados em 5 letras, de A a E. Os municípios categoria A são aqueles considerados mais maduros para o turismo, né? Aqueles que estão mais avançados. E os municípios, chegando para o E, são os municípios que ainda precisam desenvolver trabalhos e se esforçar um pouquinho mais para atingir um nível de maturidade maior. E eu vim filtrando ali para a gente entender um pouquinho sobre essa dinâmica antes das meninas trazerem o caso do Paraná. Então, a gente tem hoje 344 regiões turísticas no Brasil. Esse mapa é atualizado anualmente. Então, esse aqui já é o de 2023. Ele tem um BI bem bacana, onde é possível fazer várias filtragens, inclusive por segmento turístico. Você pode filtrar por região, por município, por estado, por região do Brasil, etc. Isso é bem bacana para a política pública. Filtrei Minas Gerais. Só Minas Gerais tem 45 regiões. Em seguida, a gente foi para a região onde Grão-Mogol está, que é Lago do Igapé. E olha que interessante, né? Uma região não necessariamente ela precisa ter municípios lineares. Ela pode ter municípios salteados, assim, né?
Na verdade, a participação na região depende do município, depende do esforço que aquele município faz para constar nesse mapa. E qual é o objetivo desse mapa? É esse mapa o instrumento para que o Ministério do Turismo possa organizar os investimentos federais no turismo brasileiro. Tá? Então, a região onde Gramogal está inserida tem 17 municípios. E aí tem um certificado, tudo isso é possível baixar lá nesse sistema, que certifica a existência da instância de governança do Lago de Irapé. Gramogal, aí filtradinho, tem os seus certificados também, que integram o mapa do turismo brasileiro e que tem o próprio Conselho Municipal de Turismo. E aí, pô, bacana, né? A política legal, que está aí há 19 anos, parece lógico, os municípios se organizam, depois se organizam em regiões, parece fácil, mas não é. E aí, por isso, a Alessandra e Patrícia vão falar um pouquinho sobre as dificuldades encontradas e quais mecanismos que o Paraná vem identificando que facilitam a execução bem-sucedida dessas instâncias de governança. Porque não basta ter uma instância de governança formal, não basta ter um Conselho Municipal de Turismo formal, instituído por lei, etc., etc., se aquilo fica apenas no papel para constar no mapa do turismo brasileiro. Na verdade, o mais importante não é isso, né? O mais importante é que as regiões e os municípios consigam se organizar e implementar as melhorias, seja ela qual for, seja uma questão de resíduo sólido, seja uma questão de capacitação profissional, concessão de unidade de conservação. O importante é conversarem, tratarem quais são as prioridades e desenvolverem as políticas a nível local. Então, vamos lá, a Alessandra vai começar. A Alessandra é responsável pela regionalização do Estado do Pará. Né? A gente viu ali que o governo federal determina as políticas, o estadual repassa para as regiões, então o Estado é o responsável por tocar a organização das instâncias, e aí elas repassam essas responsabilidades para o município. Então, a Alessandra é a pessoa do Paraná que trata desse assunto. Vamos lá, Alessandra. Gente, bom dia. Deixa eu perguntar aqui, quem conhece o Paraná? Nossa, bastante gente, que coisa boa. Dá para a gente passar o vídeo, gente, só para a gente começar? Um vídeo que a gente tem utilizado bastante para a divulgação do Estado. Bastante, bastante, bastante. Só para a gente passar um pouquinho e descontrair um pouquinho aqui, mostrando algumas imagens do Estado, e que a gente tem muito orgulho de poder trazer aqui para vocês. E essa discussão da regionalização, que é muito importante para os segmentos, para as políticas públicas. Vamos lá. Para relaxar, para curtir, para conhecer. Paraná, na beira do mar, nada na lagoa, anda bem de boa, para encantar. Paraná, descer cachoeira, respirar lá do alto, acender a fogueira, para vibrar. Paraná, nascer em família, juntar a galera, sorrir todo dia, para animar. Paraná, provar cada mesa, ouvir tanta história, curtir a beleza, para viver. Paraná, Para viajar, Paraná. Paraná, Acesse viageparaná.com. curtir a beleza, para viver. Paraná. Então, é isso, gente. A gente tem ali o Viagem Paraná, é um site bem comercial mesmo que a gente utiliza do Estado. Vamos voltar lá, então, para falar um pouquinho sobre a regionalização, como que começou tudo isso, né? A Nath trouxe aqui a questão do histórico. Então, em 2004, quando o Ministério do Turismo iniciou o programa de regionalização, o Paraná também já ingressou nesse processo, né? E, desde então, vem trabalhando como uma política pública efetiva mesmo do Estado, a regionalização do turismo e as regiões turísticas. Hoje, o Estado conta com 19 regiões turísticas e 202 municípios
integrantes do mapa. Aí. Então, aqui, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, as nossas identidades. E ali embaixo, ó, vocês vão ver IGRs Paraná. Então, é uma logo que nós utilizamos para representar todas as nossas instâncias de governança. E cada região turística também conta, né, com a sua identidade, com a sua logo, que caracteriza ali os municípios. É um trabalho bem legal de construção e, principalmente, de gestão descentralizada também. Voltei. Então, eu trago para vocês aqui um pouquinho de como acontece a gestão estadual em relação a esse programa de regionalização, mais precisamente hoje. Como eu falei ali, a nossa base legal faz com que a regionalização seja a nossa política de Estado. Então, nós trabalhamos bastante com essas questões. Nós temos resolução que a gente reconhece oficialmente as nossas regiões turísticas, as nossas instâncias de governança, o que fortalece muito esse processo também. Tá? Nós fizemos também uma questão muito importante aí para essa nossa base legal lá no Estado, porque, para fortalecer as nossas instâncias de governança, havia muito questionamento em relação à sustentabilidade financeira dessas instituições. Então, o Estado, em 2019, fez uma consulta oficial ao Tribunal de Contas do Estado, nosso TSE, perguntando, explicando o processo de regionalização, né, como funcionam as instâncias de governança, e, a partir de então, esse acórdão 100% aprova, né, que os municípios façam contribuições mensais a essas instâncias de governança através de uma lei de repasse. Então, isso fortaleceu muito o processo também dentro do Estado, o que nos torna hoje uma referência mesmo nacional em relação ao programa. Além, né, da nossa política, nós temos portaria de reconhecimento, nós temos uma portaria de certificação das instâncias. Então, essa base legal é muito importante também para fortalecer não só o Estado, mas as instâncias de governança, os municípios, por consequência, também. Né? Muito importante também, que foi colocado aqui na questão da gestão descentralizada, o papel dos conselhos municipais, porque a política pública está fortalecida e é discutida na base municipal, e a instância tem esse papel, então, de acompanhar, monitorar e repassar ao Estado essas demandas e essas necessidades todas. O Estado também, nesse ano de 2023, vocês vejam, né, a gente está desde 2004 dentro do programa de regionalização, trabalhando em prol das nossas regiões turísticas, mas agora, esse ano, nós conseguimos viabilizar um termo de fomento com as nossas instâncias de governança. Então, agora, em novembro, nós assinamos oficialmente esse termo de fomento, com base num plano de trabalho construído pelas regiões turísticas, e vamos assinar aí com repasse de recursos diretamente do Estado para as instâncias de governança, para as regiões, para que elas possam, né, atuar junto aos municípios, né, produzir material também. A gente colocou ali o nosso material promocional do Estado, é com base no mapa do turismo, é com base nas nossas regiões turísticas. Isso também fortalece todo o processo e fomenta cada vez mais a inserção dos municípios no mapa. A nossa participação em eventos também, nós fazemos tanto os eventos nacionais quanto os eventos regionais e estaduais, nós fazemos com base nas nossas regiões turísticas. Então, o espaço do Estado do Paraná, da Secretaria, é sempre dividido entre as 19 regiões turísticas, com material específico de cada uma delas, aí, e mobilizando os destinos e valorizando esse processo todo. O apoio técnico também, a Secretaria dá todo o aporte para fortalecimento e trabalho das instâncias de governança. Nós temos também, depois a gente vai passar na outra tela, um Pacto Paraná. Então, é um plano estadual que não é um plano de governo, e sim um plano de Estado. Ele foi viabilizado em 2016, com um horizonte aí de 10 anos, então, ele finaliza agora em 2026, com a participação e a construção totalmente participativa. Foram mais de 1.000 pessoas que participaram do processo de construção do nosso plano de Estado,
e dentro dele, né, obviamente, a participação das regiões turísticas, a participação da comunidade, a participação das instituições vinculadas, e todas as instituições que hoje atuam no Estado fazem parte desse processo do Paraná Turístico. E aí, né, decorrente desse Paraná Turístico, desse Pacto Paraná 2026, cada região turística, né, foi beneficiada com um plano operacional. Então, nesse plano operacional, construído totalmente de forma participativa, dentro de cada região, constam as ações, os direcionamentos dos trabalhos que devem acontecer dentro de cada região turística. Então, é um processo bastante importante de consolidação efetiva, né, da regionalização no Estado do Paraná. Nós fazemos a certificação das nossas IGRs também. Então, cada instância de governança tem uma série aí, conforme o nosso decreto, de pré-requisitos a serem cumpridos para serem certificadas, o que nos facilita também a definição de algumas políticas públicas relacionadas para cada realidade. Então, todas são niveladas formalmente, todas são reconhecidas, todas têm seu próprio CNPJ, todas são formalizadas, e, a partir da certificação, o Estado consegue aí definir também uma linha de atuação para cada região, para cada instância de governança. E só antes de passar aqui para a questão do Paraná, Pacto Paraná, então, a gente trabalha com 3 eixos, né? Eixo de governança e sustentabilidade, marketing e inovação, qualidade e competitividade, dentro da construção, e aí as instâncias, depois a Patrícia vai explicar um pouquinho mais como foi esse trabalho regional dela enquanto a Detur Litoral, né, e como hoje o município também atua com esse Pacto Paraná. Mas eu gostaria só de voltar na fala ali da Nath, quando ela falou em relação ao mapa do turismo brasileiro. Então, para os municípios ingressarem no mapa, eles devem cumprir alguns critérios. E o que o Ministério, lá, quando construiu o programa, entendeu? Que hoje o principal benefício do mapa é a destinação de recursos. Praticamente 90% dos recursos do Ministério vão para os municípios que estão no mapa, né? Hoje, isso, exatamente, já passou para 100%, exatamente. 100% dos recursos, que antes tinha os 10% das emendas parlamentares, enfim, mas agora 100% está destinado aos municípios que estão no mapa. E esses critérios, a partir deles, nós conseguimos realmente entender que aquele município está trabalhando com atividade turística. Então, ele precisa ter um órgão oficial de turismo dentro do município que responda pela pasta. Ele também precisa ter um orçamento, gente, porque se o município quer trabalhar com turismo, ele tem que, oficialmente, ter um orçamento destinado à atividade turística. Assim como também, que a gente bate sempre nessa tecla da importância do conselho, o município precisa ter um conselho municipal de turismo ativo, com um plano de trabalho, que é um requisito do Estado. O município precisa apresentar esse conselho, né, através das suas atas de reuniões atuais, para a gente verificar se realmente está ativo, e um plano de trabalho que a gente entenda o que o município está propondo aí para ser desenvolvido em relação ao programa de regionalização. E o que nos é permitido também, dentro do programa, é que o Estado defina alguns critérios estaduais para fortalecer ainda mais a questão do programa de regionalização. Os estados, até mesmo por conta da gestão descentralizada, têm autonomia para isso. Então, lá no Estado do Paraná, nós definimos alguns critérios com o intuito de também viabilizar a existência das próprias instâncias de governança. Então, lá no Estado, os municípios, para integrarem o mapa, eles precisam fazer parte, obviamente, de uma região turística. Essa região turística deve ter, no mínimo, 5 municípios, para que a gente possa pensar regionalmente mesmo. Tá? Além do que a gente precisa que os municípios tenham um vínculo formal com as instâncias de governança. Isso fortaleceu demais o nosso processo também. Então, dando continuidade, falando aí desse vínculo formal, desse trabalho das instâncias de governança, vou passar para a Patrícia, para que ela dê continuidade em relação à própria gestão municipal, regional, e como que funciona todo esse trabalho lá no Estado também. Obrigada, gente. Oi, gente, bom dia, tudo bem?
Estou escutando eu mesma aqui na caixa de som do lado. Pois bem, só para contextualizar um pouquinho, para vocês compreenderem, eu era diretora executiva de uma IGR, da ADETUR Litoral do Paraná, e saí da IGR tem 5 meses para assumir a função do Poder Público Municipal como secretária de Cultura e Turismo. Porém, eu ainda respondo pela IGR porque assim, é tão difícil trabalhar com instância de governança que a gente não consegue encontrar pessoas engajadas o suficiente em realmente assumir a responsabilidade e reconhecer que o trabalho ele é árduo, ele é muito difícil e ele precisa de muita técnica e muita dedicação. Então, a gente está num momento de transição no litoral do Paraná que realmente é um pouco difícil, porque eu assumi a secretaria, estou desempenhando as funções do Poder Público Municipal, mas também estou atendendo algumas demandas da instância de governança, que daí já é voluntário 100%. Bom, a Ali já falou um pouquinho, né, da participação, como funciona a participação dentro de uma instância de governança regional, né, a sociedade civil, governos, iniciativa privada, e o nosso principal foco é a integração, a cooperação, a corresponsabilidade. A IGR ela tem um papel fundamental dentro do território, e nós não conseguimos separar regionalização de instâncias de governança. E eu tenho esse olhar, partindo do Estado do Paraná, que é considerado pelo Ministério do Turismo como um exemplo, um case de sucesso no Brasil, né, pelo trabalho que faz com a regionalização, porque há muitos anos, desde o plano de municipalização do turismo, o Estado já tem essa consciência regional, né? Por ele estar muito próximo ali, divisa com Santa Catarina, ele já tem São Paulo, que são, né, estados potencialmente turísticos. Como é que o Paraná ele vai mudaria esse foco dele do agro para o turismo, né? Mesmo sendo estado majoritariamente aí pertencente à Mata Atlântica. Mas como é que a gente faria isso? Então, a municipalização veio com essa pegada desse reconhecimento, de trabalhar pertencimento, de que o estado é um estado turístico, e a regionalização do turismo ela só fortaleceu esse ideal de que o Paraná é um estado turístico, né, potencialmente turístico, e potencialmente o turismo de natureza é a nossa maior vocação, apesar de ter um centro histórico, né, com as cidades históricas do litoral do Paraná muito bem fortalecidos também. Aqui a gente tem o mapa, a divisão do mapa do estado do Paraná, com as 19 regiões turísticas. Eu moro aqui na pontinha, aqui no litoral do Paraná, no município de Morretes. Então, essas 19 regiões no noroeste do estado, lá em cima, onde a gente tem Caminho das Águas, Cinturão Verde, Encontro das Águas e Biomas, nós tínhamos uma única região. Até o ano passado. Até o ano passado era uma única região. E, junto com o Estado, né, aqui a convite da Ali, fui para lá também, e nós conseguimos um trabalho de cooperação e dividimos uma única região turística em 5. Né, porque eram mais de quantos municípios, Ali? 83 municípios. Mais de 83 municípios. Uma única região com 83 municípios não tem governança que dê conta de fazer ação que atenda, né, todos esses municípios. E hoje, cada região turística dela tem um número mínimo de municípios que consegue atender, apesar das distâncias territoriais, tá? Porque a gente também tem essas questões. O litoral do Paraná é a menor região turística do Brasil. Ela só tem 7 municípios e ela não tem como aumentar. Eu não tenho como trazer município, por exemplo, da Rotas do Pinhão, que é Curitiba e região metropolitana, para o litoral, por conta da serra, né? Não configura a região litorânea. Então, o litoral ele sempre vai ter 7 municípios. Diferente de outras regiões no Brasil, do próprio estado do Paraná, que tem a possibilidade de uma região, por exemplo, pertencer a Riquezas do Oeste e falar, não, eu estou pertinho da divisa com Foz, eu quero pertencer à região Cataratas e Caminhos. Então, existe um processo que permite que uma região turística, um município, se identifique com uma outra região próxima e queira fazer parte dela. Tá? No nosso caso, é um pouquinho mais difícil, não tem como a gente angariar mais municípios. Eu trouxe aqui para vocês só uma imagem para contextualizar de onde eu venho, de onde eu moro. Esse aqui é o município de Morretes, no litoral do Paraná, 18.309 habitantes. E nós somos considerados o berço do montanhismo brasileiro. O Rodrigo não está aí hoje, mas o Rodrigo sabe muito bem. Esse aqui é o Pico Marumbi, a primeira montanha de alta dificuldade a ser escalada no Brasil e registrada, né,
todo o seu montanhismo. O Valdemar Niklevix usa, o Morumbi ele tem uma casa lá, ele usa a montanha também como um ponto de treinamento, né, para não só ele, como outros alpinistas também, né, para a conquista do Everest. Aqui. Bom, ficou aqui. Bom, este aqui é o mapinha de Morretes, né, e os municípios que estão em torno dele. Ele é o primeiro município descendo a BR-277, a Estrada da Graciosa. Depois já tem Antonina, Paranaguá, Pontal do Paraná, Guaratuba, Matinhos e Guaraqueçaba, que é um pouquinho mais longe. Morretes está inserida no maior contínuo de Mata Atlântica, né, do Brasil, e nós hoje estamos trabalhando a identidade da regionalização de Grande Reserva Mata Atlântica. Muitos de vocês já podem ter ouvido falar. A regionalização do turismo, ela teve um ponto muito importante para nós, né, para a nossa região turística como um todo. Por quê? Porque ela trouxe esse pertencimento de que trabalhar o turismo de natureza era melhor para a gente do que focar somente no rural, né, na produção rural como um todo, que não é o nosso foco principal, e hoje o município já tem essa consciência, o território litoral do Paraná tem essa consciência, né, de que não teremos vastos campos de plantações, porque a nossa região geográfica ali não permite. Então, o que nos resta é trabalhar com o turismo de natureza. A regionalização cumpriu esse papel muito importante, porque ela desencadeou um trabalho em rede incrível dentro do território litoral do Paraná. A Detur Litoral é a instância de governança que tem o maior número de rede empresarial associada, são mais de 170 empresários associados. Então, a gente tem hotéis, pousadas, campings, os meios de hospedagem no geral, bares e restaurantes, receptivos turísticos de natureza. E isso é quando a gente mensura a importância e a efetividade de uma instância de governança. É quando o empresário ele se sente pertencido e resolve dar o seu dinheiro para poder fazer parte de uma associação. O associativismo na regionalização é a única forma da gente desenvolver de fato. Não é o poder público municipal, é a rede empresarial local, é a sociedade civil, é o terceiro setor daquela região unido, e hoje a gente tem um reconhecimento disso. A Fundação Grupo Boticário é a maior financiadora dos projetos da Detur Litoral do Paraná. Tá? E a Fundação ela tem procurado outras IGRs no Brasil com esse mesmo potencial de atuação, também para fortalecer, né, as suas regiões turísticas com foco no turismo de natureza. E a Fundação também vem apoiando a Grande Reserva Mata Atlântica como um potencial destino. Então, como que essa virada de chave de regionalização, de identificação de que somos o litoral do Paraná como região turística, e agora a gente está focando em vender o nosso bioma, que é a Mata Atlântica. É a mesma virada de chave que Bonito, quando começou a vender Pantanal, fez já lá em 90, que a Amazônia se vende turisticamente como um bioma, e nós temos a Mata Atlântica, e não vendíamos Mata Atlântica como um bioma e um destino turístico, né? E a gente tem um potencial incrível, beleza, e um bioma que não se encontra em nenhum outro lugar no planeta. Então, essa virada de chave veio através, justamente, dos operadores locais, né, que há muito tempo estão ali trabalhando. A Adventure Sport Fair foi um dos eventos que abriu para essa chave. O Tiago, meu esposo, ele ia para esses eventos, conhece bem aí a Beta, o Luizão. Ele ia para esses eventos já vendendo o bioma Mata Atlântica como um destino turístico. Mas a virada mesmo só veio quando todo o território tomou consciência disso pós-pandemia. Quando a gente notou que é a natureza que vai fazer a gente sobreviver de fato dentro do território, e eu digo assim, a sobrevivência socioeconômica. Né? Então, esse trabalho em rede ele acontece hoje dentro da instância de governança e também na rede de cooperação Grande Reserva Mata Atlântica, que é um trabalho mútuo do Estado do Paraná, da IGR Litoral do Paraná, com a IGR Rotas do Pinhão de Curitiba e região metropolitana, e outras instâncias de governança, como Caminho dos Príncipes, em Santa Catarina, como São Paulo também, né, porque a gente tem ali um limite, né, muito próximo de São Paulo, do litoral. E isso tem fortalecido muito esse trabalho em rede, numa cooperação técnica que já é migrada da mesorregião, né, com São Paulo e Santa Catarina, tem fortalecido ainda mais a regionalização nessa corrente que é a Grande Reserva Mata Atlântica. Né.
A estruturação local, e eu vou dar um exemplo aqui de Morretes, por exemplo, num contexto litoral, mas usando o meu município como exemplo, essa estruturação local, ela realmente foi uma virada de chave de que Morretes é turismo de natureza, quando o MPE, através da Fumbio, em 2002, eles fizeram as melhores práticas para o ecoturismo, né, e para o turismo de aventura no município. E foi a partir daí que todo mundo parou e pensou, poxa, nós realmente somos um destino de natureza. A gente precisa focar nisso, a gente precisa trabalhar isso. Então, nasceu a Calango Expedições, não sei se todo mundo conhece a Calango aqui? Ó, bastante gente conhece. Nasceu a Calango Expedições em Morretes, e a Calango foi a primeira empresa no Brasil a certificar uma rota de cicloturismo em Morretes. Essa rota de cicloturismo de Morretes, hoje, a gente está utilizando ela como Rota Caiçara de Cicloturismo. A Rota Caiçara é o maior projeto de regionalização que eu acredito ser um case a nível nacional, porque ela é um trabalho de extensão da Universidade Federal do Paraná, no qual nós reconhecemos ela como um potencial de desenvolvimento territorial muito grande, porque a rota ela liga os 7 municípios do litoral, né, são 422 quilômetros de Rota Caiçara. E, reconhecendo isso, a universidade falou, ok, a Detour, nós vamos ceder a marca Rota Caiçara para a IGR, vocês façam aí, junto ao INPI, né, o registro dessa marca e cuidem dela para que os operadores locais possam utilizar isso livremente, mas com responsabilidade para promover o seu negócio local. E isso foi tão importante, né? Por que a regionalização é importante? Isso foi tão importante, esse reconhecimento da academia para a importância da regionalização, porque a Rota Caiçara de Cicloturismo se tornou uma marca coletiva do litoral do Paraná. Então, hoje, além do cicloturismo, a gente está trabalhando a Rota Caiçara também nos produtos artesanais, né? Seja o artesanato local, seja frutos sazonais, da agricultura familiar, e desenvolvendo toda a cadeia da socioagrobiodiversidade alinhada ao turismo dentro do litoral do Paraná. Então, olha o quanto a gente está movimentando com a regionalização, o quanto a atividade turística é importante para o seu território, porque até aquele que não trabalha diretamente com ela, ou não enxerga que trabalha diretamente com ela, né, que é o turismo, diretamente falando, mas todo produtor rural de Morretes, hoje, abriu suas propriedades para o turismo rural e tem trabalhado com o turismo de base comunitária como um potencial de desenvolvimento social e econômico. Porque enxergou que a atividade turística ela é muito mais rentável do que a agricultura familiar. Né? E a gente só tem chuva, 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 chuva. Como é que a gente trabalha turismo de natureza num lugar que só chove, né, gente? É muito difícil também. Temos vários desafios, inclusive 300 milímetros está marcando para esse final de semana no litoral do Paraná. Então, assim, é preocupante. Eu acho que eu vou chegar lá, não sei nem se eu vou chegar, na verdade, em casa hoje. Oi? Um pouco de chuva para cá? A gente vai fazer uma mandinga para ver se vem para cá um pouco. Então, esse reconhecimento também é importante para enfrentar esses desafios, né? Esses desafios de clima. E tudo isso interfere diretamente na autoestima do operador local, né? Porque não é fácil operar turismo de natureza. Eu sou casada com uma pessoa que opera turismo de natureza há mais de 20 anos, já pensou em desistir milhões de vezes e não desiste, né? Não desiste, ele é muito confiante de que isso realmente é funcional e traz benefícios diretamente para o turista, né, para outras pessoas. E essa virada de chave, de consciência, né, do turismo de natureza dentro de um macro foco de regionalização do turismo, para mim, é o que mais funcionou. A regionalização ela trouxe essa identidade local, né, para o estado do Paraná. Não à toa que o governo do estado vem promovendo o turismo de natureza, ganhou essa consciência, né, a Ali está ali há alguns anos e viu que teve essa viradinha de chave, e o governo ganhou essa consciência de que fortalecer o turismo de natureza é melhor. O vídeo institucional do estado já ficou muito claro isso, né, promovendo as belezas naturais. O nosso maior desafio não é nem o aumento do fluxo turístico dentro do território litoral. Na verdade, é o aumento do tempo de permanência dentro do território, porque fluxo a gente tem bastante, né? São 360 mil turistas ano só que vem do trem da Serra Verde Express que desce em Morretes,
Então, assim, eu tenho 390 mil turistas que só o trem me traz para o município. E aonde que está? Onde que está esse povo, esse dinheiro todo que eles trazem, né? Não, eles passam 5 horas dentro da cidade. Por quê? O clima interfere diretamente no nosso tempo de permanência. Como é que a regionalização ajuda isso? O reconhecimento de quais atividades a gente pode executar, tendo em conta que o nosso clima é muito instável dentro do território. E hoje a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas de que a gente não consegue operar dentro do território. Então, assim, temos poucas atividades em execução, porém são efetivas e que vêm acontecendo num formato muito perene, ou seja, ela tem uma continuidade e vem acontecendo diariamente, e com isso a gente vem aumentando o tempo de permanência desse turista dentro do território. Integração dos segmentos, né? Um dos maiores desafios é a gente compreender, e quando a gente fala segmentos dentro do nosso território, é a compreensão de que do empresário de meio de hospedagem, bares e restaurantes, precisa vender o operador local, porque eles não vendiam as atividades locais. Claro que o turista não vai saber que aquilo existe, porque aquilo não está sendo promovido, né, pela rede empresarial do município. Como que a gente faz isso? Vamos fazer workshop, vamos fazer reunião, vamos chamar essa galera para eles entenderem que eles precisam parar de achar que eles são concorrentes uns dos outros, e eles precisam se integrar e mostrar que a nossa concorrência não é territorial, nossa concorrência é de fora. Se a gente não se unir, a gente vai perder para outras regiões turísticas, né? Então, a regionalização ela traz essa consciência de que não somos concorrentes de nós mesmos. Nossos concorrentes são regiões, né, distantes, não é nem do estado do Paraná, é distante mesmo, são estados vizinhos. Mercado mais abrangente. A Alessandra falou aqui um pouquinho, né, Alice, sobre a questão do Estado abrir espaço nos eventos para as instâncias de governança. Isso acontece. O Estado do Paraná, há muitos anos, ele realiza a mostra das regiões turísticas, né, nos eventos, principalmente no FIT Cataratas e na Expo Turismo Paraná. E abrir esse espaço criou uma consciência nas IGRs de que elas precisavam se profissionalizar, ter um bom material de promoção, né, ter o que falar e como comercializar os seus produtos, os seus serviços. E hoje a consciência ela se tornou tão plena e realmente clara, né, que as IGRs levam os seus empresários, os seus operadores, para vender diretamente. Então, não é só a IGR que faz o papel dela de levar institucionalmente a sua região turística, mas sim o empresário local, que fortalece aquela instância de governança, é que tem ido diretamente para os eventos para poder vender o seu produto e o seu serviço. Não, pera. Eu queria passar para vocês um videozinho que se trata justamente da virada de chave, tá, do destino Grande Reserva, Litoral do Paraná para a Grande Reserva Mata Atlântica. E é como nós gostaríamos de ser chamados, é como a gente vai se promover, é como a Embratur agora vai promover também essa região no estado do Paraná. Você pode passar, por favor?
Lindo, né, gente? Nosso tempo acabou, queria falar assim, horas para vocês sobre o que é a regionalização, sobre a virada de chave para a Grande Reserva, mas esse vídeo é só para encerrar mesmo e deixar um convite para que vocês venham nos conhecer, venham conhecer o litoral do Paraná. Está todo mundo convidado a fazer o passeio de trem aqui, vamos fazer uma caravana, consigo tarifa, tá? Se não barato, de graça, tá bom? Acho que a Beta poderia organizar, inclusive, uma excursão à Beta Litoral do Paraná, né, Luizão? Pessoal, não tem nada. dá tempo ainda de alguma pergunta? Não dá, a gente está disponível aí para conversar com vocês. Mas a gente está aqui, qualquer pergunta, ideia para a gente trocar é bacana, tá? Queria só deixar 4 perguntas para a gente refletir, embora refletindo, assistir a palestra do Jorge refletindo. Vamos lá, qual o objetivo de fomentar o turismo no território, né? Enfim, são vários objetivos e quem tem que dizer isso é a população local. Vamos lá para mais um. Meu município precisa ser um destino para se beneficiar do turismo? Será que eu quero turista no meu território? Então, isso é uma coisa muito importante para os destinos pensarem, para as populações pensarem. Eu posso me beneficiar do turismo que acontece no meu município vizinho, né? Enfim, com fornecimento de insumos, etc. Eu posso não querer turista no meu território e tudo bem, isso é legítimo. É necessário planejamento para que um território se torne um destino? Seria bom que fosse, mas não. Destinos surgem e declinam o tempo todo sem qualquer planejamento. O planejamento vai definir se esse desenvolvimento vai ser sustentável, se a população vai ser beneficiada. E, por fim, aí eu trazendo o que a Patrícia trouxe com bastante força agora, por que cooperar com meus concorrentes reais ou potenciais? Porque isso faz toda a diferença. Só assim você consegue competir com regiões que estão mais afastadas. Sem isso, você brigando, o município brigando sozinho, não chega em lugar nenhum. E a importância uma mensagem final. A importância do empresário nas instâncias de governança. Os governos mudam, os governos, às vezes, permanecem, mas não se dão bem com o prefeito do lado. Então, só com a presença do empresariado local é possível ter continuidade nas ações, nas políticas, exigir ações do governo. Então, tirar um pouco essa mistificação de que a instância de governança regional é uma questão pública. Não é. Tá? É uma política pública, mas quem tem que assumir isso é o empresariado. Beleza, gente? Agradeço muito a participação. Querem fechar? Gente, muito obrigada. Está aqui nossos contatos, dúvidas, sugestões, orientações. Nós podemos compartilhar estatuto, regimento interno. É uma rede de compartilhamento de informações gratuitas, tá? Então, assim, a gente está disposto sempre a colaborar com outras regiões turísticas no compartilhamento de informações e auxílio mesmo, tá? Se vocês precisarem esclarecer dúvidas, podem nos contactar, que estamos aqui, né, Ali, à disposição. Quanto mais organizado o Brasil estiver, quanto mais regiões turísticas tivermos, mais tempo o turista vai ter para ficar neste país e vai conhecer cada cantinho que a gente tem aqui, lindíssimo. Então, é isso, estamos aqui para cooperar com todos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Natália, Alessandra, Patrícia. Um brinde aqui, dona.